Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana de estudos e mais uma semana de reflexão. Estamos aqui hoje para mais um encontro nesse lindo projeto chamado Acolhimento com Jesus. E o estudo de hoje vamos dar continuidade à obra Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. O capítulo que será destinado hoje é o capítulo 51, que vai falar sobre os sepulcros abertos. E antes de nós começarmos, como nós sempre fazemos, a nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um encontro. Que a espiritualidade amiga e querida possa estar conosco, nos envolvendo, nos intuindo, para que possamos captar a mensagem que será trazida hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Quem já pegou o livrinho vai poder acompanhar a leitura junto conosco. Quem não acompanhou ou não pode, por algum motivo, sem problema algum, apenas ouça ou veja, reflita, pense um pouco sobre o que Emmanuel vai colocar aqui para a gente. E mais tarde faça a leitura, né? É importante fazer a leitura, é isso que eu friso, é importante fazer a leitura. Quem tiver o Fonte Viva, quem não tiver o Fonte Viva, procure ter ou baixar, enfim. Mas é importante fazer a leitura para fixar, ok? O capítulo 51, pessoal, tem como título, como nós falamos, sobre sepulcros abertos, né? E tem uma citação de Paulo, está em Romanos, capítulo 3, versículo 13, que fala o seguinte: a tua garganta é um sepulcro aberto. Ponto. Nada mais além disso. E em cima dessa citação, Emmanuel faz uma reflexão. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos acompanhar a leitura de Emmanuel, e em cima da leitura de Emmanuel, como sempre fazemos, nós vamos parando, vamos comentando, continuamos a leitura, paramos novamente e assim até o término, ok? Para a gente refletir, vai ser a mensagem da semana. O que será colocado aqui, o que será abordado aqui hoje, a proposta é que nós possamos refletir durante a semana, para pensar, isso nos cabe? Isso que será colocado se encaixa perfeitamente aqui no meu modo de ser, no meu modo de agir, né? Vamos nós então. Iniciando a leitura. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros, quando se afastam da estrada real do Evangelho, para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Ponto. Esse é o primeiro parágrafo da mensagem de hoje. Então, nós vamos dar a primeira paradinha, tá? E essa primeira paradinha diz respeito ao que Emmanuel coloca aqui, que na verdade reportando seus espíritos transviados da luz, Emmanuel fala o seguinte: podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho. Quem são esses companheiros? Provavelmente nós. Nós ainda nos pegamos em alguns momentos afastados dessa estrada real do Evangelho. O que o Evangelho nos propõe como roteiro moral, nós ainda nos pegamos falhando. E é compreensível. Não podemos nos culpar por conta disso, porque nós ainda estamos em processo de evolução, em processo de aprimoramento moral. E diante disso, nós nos pegamos nessas armadilhas. E
E a proposta, na verdade, é que a gente possa refletir sobre tudo isso e verificar quais são esses pontos de afastamento para que nós possamos rapidamente o quê? Reajustar isso. E aí ele continua. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-lhes a garganta no verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um dano de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Como ele fala aqui em garganta, fazendo o vínculo da garganta, como está inclusive na citação de Paulo, né? A sua garganta é um sepulcro aberto. Garganta com afastamento do Evangelho, do parágrafo anterior. E, na verdade, nós nos pegamos muitas vezes falando mal de A, de B, de C, de D, fazendo fofoca, usando a garganta para provocar sempre o quê? A maledicência, a discórdia, a incompreensão. E eu acho que Emmanuel já está começando, através desse texto, começando a, de certa forma, nos chamar a atenção para isso. Que nós devemos usar a garganta com uma outra finalidade. Não é para fazer fofoca, não é para falar mal de A, de B, de C, de D, criticar A, B, C e D, e respeitar cada um, pois cada um está num momento evolutivo diferente, e nós devemos ter essa consciência, esse respeito de que cada um está num momento evolutivo diferente e que a nós que temos a garganta, nós devemos ser instrumento do bem, ou seja, não criar discórdia, e sim união, amor, paz, praticando sempre o quê? O Evangelho. Francisco de Assis nos deixou essa orientação de uma forma muito clara. Use o exemplo, disse ele. Use o exemplo. Se necessário, use palavras. Use o exemplo para quê? Para você, através do seu exemplo, praticar o Evangelho. E, se necessário, use palavras. Hoje mesmo, numa conversa com familiares e amigos, foi colocada a seguinte frase: eu não tenho religião, mas tenho Deus. Eu achei interessante essa frase, eu não comentei nada, para justamente não criar discórdia, Eu usei a garganta para calar-me diante desse comentário. Não que esteja errado ou certo, mas que é um comentário que pode dar várias interpretações. Está correto, não tenho religião, utilizo de Deus. Tem muita gente que tem religião e não pratica, É isso que, na verdade, queria ser colocado. Mas nós precisamos entender que todos nós que estamos atrás de uma religião está tentando colocar em prática. Para muitos ainda é difícil. Para outros, mesmo com estudo, com leitura, está tentando. Porque em outras jornadas e outras encarnações, provavelmente nós éramos terríveis. Nós viemos nessa encarnação para tentar colocar em prática. E nos foi colocada essa posição de divulgação da doutrina, por exemplo. Ou
de ir semanalmente à igreja, assistir uma missa, ou um culto, dependendo da religião, né? Cada uma tem a sua orientação. Mas o que é mais importante é que, às vezes, uma palavra dessa pode ferir a alma. Caramba, eu estou na religião errada, eu vou desistir de tudo, eu não vou mais fazer isso. E não é isso. Não é isso. Justifica que nós devemos, a cada dia, sermos mais vigilantes, orarmos mais e continuar com o trabalho. Se você divulga a doutrina, por exemplo, no caso do Espiritismo, continue divulgando a doutrina, continue estudando, continue participando dos grupos de estudo, tendo sempre Deus acima de tudo e de todos. Mas vamos dar continuidade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a sua garganta deve ser um sepulcro aberto. Ou seja, você, com toda a sua leitura, todo o seu estudo, toda a sua preparação, não deve se permitir que comentários desta natureza, pode ser que nem tenha ocorrido uma maledicência nesse comentário, mas vamos supor que tenha e tivesse. Não vamos nos permitir que isso nos atinja. Vamos continuar fazendo o trabalho. Então, esse texto, eu lembrei muito, quando tu estava lendo esse texto, um comentário que justamente ocorreu hoje. Eu fiquei pensando sobre isso. Aí estou compartilhando aqui com vocês, em função até do texto que está sendo colocado aqui hoje. Então, o nosso irmão Francisco, ele coloca, né? Seja o exemplo, de acordo com as diretrizes do Evangelho. Se necessário, use palavras. Ou seja, você não precisa estar o tempo todo pregando, divulgando, né? Fazendo várias palestras. O que eles querem é que você se modifique moralmente, se transforme numa pessoa melhor e, através do seu exemplo, esse exemplo seja contagiante diante das outras pessoas. Mas, se necessário, você fale, use palavras, se verbalize. Aí continua, Emmanuel. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame das úlceras alheias, em vez de curá-las. Quer dizer, olha só, longos comentários no exame das úlceras alheias. Nós fazemos isso dia a dia, nós examinamos, nós comentamos, né? Fazemos comentários, melhor dizendo, acerca das úlceras alheias, ao invés de curar essas úlceras. Eu estava vendo uma frase, que numa palestra, que eu não me lembro de quem foi, que o fato do outro nos atingir, nos magoar, nos incomodar, o outro, na verdade, está pedindo ajuda. É uma forma dele pedir ajuda, nos atingindo. Então, essa úlcera está gritante. E nós devemos o quê? Com a prática do Evangelho. Fazer o quê? Curar. Às vezes é difícil. Aí incomoda o nosso lado moral, o nosso lado ainda latente na questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja. Isso não pode ficar assim. Você logo percebe assim, isso não pode ficar assim. Você não pode permitir que isso aconteça. Você está sendo humilhado. Será que é esse o posicionamento correto? Pelo que o Evangelho coloca, pelo que Emmanuel está colocando aqui agora. Tecem longos comentários no exame das úlceras alheias em vez de curá-las. De que forma a gente pode curar essa úlcera?
Revidando? Provavelmente não. Calando é um caminho. Orando, vigiando mais, isso tudo o Evangelho nos recomenda. É para a gente prestar atenção, para a gente pensar um pouco sobre isso. Elimina um precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Não comentamos sobre isso. Sobrecarregam a imaginação dos quadros deprimentes, nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, entendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, melhor dizendo, por onde passam, crestando as flores de esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Então, Emmanuel, ele está pedindo para que a gente possa refletir mais sobre as nossas palavras. Tudo que nós falamos ao outro, que nós possamos refletir sobre isso. Há 2 semanas, mais ou menos, ou mais um pouco, creio eu perdi um conhecido por suicídio, porque ele tem uma empresa e numa reunião dos sócios eles discutiram muito sério, tiveram uma discussão muito séria e o sócio começou a dizer algumas coisas que feriram a sua parte pessoal, a sua alma, e aí, provavelmente aliado a outras questões, ele cometeu o ato. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala, né? Prestar mais atenção ao que a gente fala. Se a gente ofende outra pessoa, se não ofende. Se ofender, vamos pedir desculpa. Talvez seja um caminho. Esse sepulcro aberto que é colocado aqui no texto. Que a gente possa prestar mais atenção sobre isso. Que essa seja a mensagem dessa semana, para que a gente possa estar sempre alerta. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até semana que vem.